Domingo, 21 de janeiro, é o Dia Mundial da Religião e no Brasil vem sendo utilizado como um marco no combate à intolerância religiosa. Nós vamos então à capital paulista com Sidney Fernandes, que tem os detalhes. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, e boa noite a todos que agora nos acompanham. As datas foram criadas com o objetivo de reafirmar que cada cidadão tem o direito de praticar a sua fé e que todas as religiões podem viver em harmonia. A liberdade de consciência e crença é assegurada pela nossa Constituição. Liberdade religiosa, que não se pode reduzir à mera liberdade de culto, é um dos requisitos mínimos necessários para se viver dignamente. Os governos têm o dever de a proteger e de garantir a toda pessoa, de modo compatível com o bem comum, a oportunidade de agir segundo a própria consciência. A liberdade religiosa sempre foi uma preocupação da Igreja. Na década de 1960, um documento sobre a dignidade humana, aprovada no Concílio Vaticano II, já refletia o assunto. Frequentemente, o Papa Francisco recorda o tema. A liberdade religiosa é uma expressão, é um chamado a nos educarmos, e de modo particular essa data, a nos educarmos para a liberdade religiosa. É o respeito para a realidade religiosa de pessoas diferentes da sua fé. Cônego José Bison recorda que a CNBB e as dioceses, por meio de grupos e movimentos, trabalham em comunhão com outras religiões para que o diálogo ecumênico e interreligioso. Apoio ao artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e a outros órgãos internacionais e em harmonia com suas crenças e a sua própria história. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está totalmente comprometida em promover a liberdade religiosa para todas as pessoas e em todos os lugares. Declarações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns não compreendem que a Agenda 2030 da ONU, e alguns interpretam que a Agenda 2030 da ONU é contra a igreja. Não tem nenhum problema de você pensar assim. Eu também já pensei. Depois que eu fui estudar e compreender, e fui assistir, e fui ler um material que a própria Igreja Adventista, o nosso líder de liberdade religiosa na Conferência Geral, o Dr. Ganun Diop, um amigo querido, ele fez um evento dentro da ONU, a Igreja Adventista liderando um evento dentro da ONU, chamou líderes religiosos de várias confissões religiosas para dizer o seguinte para eles: essa Agenda 2030, que é para melhorar a vida das pessoas, é para melhorar, é para preservar o meio ambiente, é para melhorar economicamente a vida das pessoas, é para melhorar socialmente a vida das pessoas, é para ter melhor educação, melhor saúde. A Igreja Adventista tem um instrumento poderoso para promover a paz na terra. É o conceito que ela tem e a força que ela tem para defender liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa, um período que as igrejas, o Estado se uniram para perseguir, para enganar, para levar o mundo à perdição, dizendo que estão promovendo a verdadeira liberdade religiosa, mas é a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa, o engano satânico dos últimos dias, ela é a imagem da besta, a união da igreja com o Estado. Assim como a besta, na Idade Média, matou, acusando os servos de Deus de hereges, e mataram mais de 100 milhões dos nossos irmãos na diabólica Inquisição Católica.
a falsa liberdade religiosa agora matará milhares dos nossos irmãos desses últimos dias, acusando-os de intolerantes religiosos e de racistas religiosos. Assim como a besta fez a sua obra assassina, a imagem da besta, a qual é a falsa liberdade religiosa, para a sua obra assassina, matando os pregadores que darão o alto clamor da mensagem do terceiro anjo e acusando-os de intolerante religioso e de racista religioso. Nós estamos no momento da voz do poderoso anjo do Apocalipse 18. Nós vamos falar um pouco a respeito do decreto da imagem da besta, porque o Apocalipse 13, versículo 15, ali vamos encontrar o decreto da imagem da besta, a qual este decreto da imagem da besta foi assinado em uma certa data. Então, o profeta João do Apocalipse, que escreveu o Apocalipse, lhe foi revelado a respeito do decreto dominical. Lhe foi revelado a respeito do decreto dominical e ele viu o mundo inteiro se dividindo em duas classes. Uma classe que recebe o sinal da besta e uma classe que recebe o selo do Deus vivo. Mas o profeta João não lhe foi detalhado ponto por ponto, tindim por tindim, a respeito deste decreto dominical. Não lhe foi detalhado de que forma sairia este decreto dominical. A profetisa Ellen G. White, do mesmo modo, mas a profetisa Ellen G. White também não lhe foi detalhado de que forma sairia este decreto dominical. Não lhe foi detalhada. Então, neste exato momento estamos vivendo em um momento que o decreto da imagem da besta já está a funcionar. No dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele assinou o decreto dominical. Ele foi primeiramente à casa, até em Roma, e ele adorou a imagem do Papa João Paulo II. Depois volta para a Casa Branca e ele assina o decreto da imagem da besta. E neste exato momento, neste mesmo ano, Donald Trump, liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovam este mesmo decreto da imagem da besta. Então, neste exato momento, foi ali que as igrejas passaram a promover a falsa liberdade religiosa. Mas Deus revelou, através de sonho, na liderança levantada por Deus, que a falsa liberdade religiosa da liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia era o decreto dominical. E não só. Foi revelado mais uma vez a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que aquele decreto que Donald Trump assinou no dia 2 de junho de 2020 é o decreto dominical. E assim o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Mas os pastores modernos estavam ensinando, todos pensando que o decreto dominical sairá pelas leis climáticas, pelo Domingo Verde, pelas mudanças climáticas. Mas não desta forma que se cumpriu a profecia. A profecia revela, apresenta que o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. A profetisa Ellen G. White ainda escreve nos seus escritos: lhe foi revelado que nem tudo que se refere
ao decreto dominical será compreendido. Nem compreendido será, até que simplesmente se desarrole o rolo do livro. E assim nós estamos vivendo dentro do decreto dominical. Já estamos há 3 anos e meio com o decreto dominical. E neste exato momento, este mesmo decreto dominical saiu em 3 fases. Então, a primeira fase, a fase da educação, e a segunda fase, a implementação, e a terceira fase, a fase de não comprar e vender, e a quarta fase é a fase do decreto de morte. Então, está as 3 fases, mas dentro da primeira fase está a primeira fase, a fase da educação. Esta é uma educação que ocorreu durante os 3 anos, de 2020 até 2023. Ocorreu a fase da educação, a sedução, completando o Apocalipse 13, versículo 14. E a profecia declara que neste momento, a besta, esta besta, ela engana os habitantes da terra, ela seduz, e nós passamos numa fase da sedução, um momento que a liderança rejeitada da Igreja Adventista educou os seus membros de 2020, dizendo que liberdade religiosa, respeite as diferenças. Se você quer que respeite o teu sábado, então você respeita também o domingo do católico. E assim, esta é uma fase da educação. É o momento que os membros passaram a receber esta educação. De 2020 até 2023. E nós já estamos dentro da implementação. A implementação do decreto dominical. Que significa que o domingo ser colocado no tribunal. O domingo ser colocado na Suprema Corte dos Estados Unidos. Quais são esses que colocaram este domingo na Suprema Corte dos Estados Unidos? A liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São os juízes que colocaram este mesmo domingo. Por isso, agora nos Estados Unidos, só se diz domingo cristão, ou seja, sábado cristão. Quando se diz sábado cristão, está se referindo ao domingo. Então, é este sábado que os adventistas guardam, é apenas um sábado para os judeus. Então, por isso estamos dentro da implementação, que significa que os 3 anos que ocorreu do decreto da educação, então, neste exato momento, entramos em prática. Agora, a prática do domingo, é que quer dizer que o domingo agora tem que ser guardado. O domingo tem que ser guardado. Esta é a fase da implementação. Isto durará também há um tempo referido. Depois, quando terminar a fase da implementação do domingo, então virá a segunda fase do decreto dominical. A qual esta segunda fase do decreto dominical é para proibir os verdadeiros adventistas do sétimo dia para não comprar nem vender, senão aquele que guardar o domingo. Então é a razão pela qual aqui, neste exato momento, a voz do poderoso anjo soa. A falsa liberdade religiosa a qual as igrejas estão promovendo é o decreto dominical. A falsa liberdade religiosa que a Igreja Católica está promovendo, as igrejas evangélicas, as igrejas pentecostais, as igrejas adventistas estão promovendo esta falsa liberdade religiosa, dizendo liberdade religiosa. Eu sou adventista do sétimo dia. Assim dizem os pastores. Eu sou adventista do sétimo dia. Se você quer o teu respeito ao sábado, então respeite o domingo do católico. Mesmo se for a sexta-feira, respeite a sexta-feira do muçulmano. Esta é a educação. Então, na verdade, nós estamos dentro da implementação. A implementação do decreto dominical. Estamos no momento que o decreto dominical está em ocorrimento. Então, é a razão pela qual aqui, a mensagem do terceiro anjo. Sabemos que a mensagem do terceiro anjo adverte ao mundo inteiro.
Se alguém adora a besta e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. Quais são as 7 últimas pragas que está mencionada no Apocalipse 16? Então a mensagem do terceiro anjo nos adverte: não podemos adorar a besta nem a sua imagem. O que é a imagem da besta? E a besta, nós sabemos que a besta é o papado. A besta é o papa, ele é a besta. Mas de que forma adorarmos a besta? Que significa que a todos que permanecerem dentro dos templos católicos, esses estão adorando a besta. E a imagem da besta? A imagem da besta que quer dizer que todos aqueles que permanecerem dentro dos templos protestantes, evangélicos, dentro dos templos adventistas, estão adorando a imagem da besta, porque a imagem da besta é a igreja unida com o Estado. O Estado está unido com a igreja. É neste exato momento que significa que a igreja que está controlando o Estado. Estamos em momento da maior perseguição. Esta perseguição, a qual é a imagem da besta. O Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 até 14, menciona os 3 espíritos imundos semelhantes a rã. O profeta João viu sair da boca do dragão, Satanás, da boca da besta, o papado, da boca do falso profeta, o protestantismo apostatado. São 3 espíritos imundos semelhantes a rã que se dirigem aos reis do mundo inteiro para pelejar com o Deus Todo-Poderoso. Então, nesta última hora, estamos no momento de maior perseguição da imagem da besta. Na Idade Média, em 1538, foi uma só igreja que perseguiu os santos, que foi a Igreja Católica. Mas, no século XXI, já não é só uma igreja que vai perseguir os cristãos, os santos, mas o que vai perseguir são todas as religiões. Por isso que da boca do dragão, o espiritismo, da boca da besta, o catolicismo, da boca do falso profeta, o protestantismo apostatado. Então, são todas as religiões unidas com o Estado para perseguir o povo de Deus. Então, nós estamos vivendo no tempo do decreto dominical. O decreto dominical, ao qual se dividiu em 3 fases. Quando terminar a fase da implementação, entraremos na fase de não comprar e vender, que ninguém poderá comprar e vender senão aquele que guardar o domingo, pois o sinal da besta é a guarda obrigatória do domingo. Então, por isso, neste exato momento, o 4º anjo do Apocalipse 18 uniu-se ao 3º anjo, proclamando, anunciando a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, coito de toda espécie de ave imunda, coito de todo espírito de ave imunda e detestável. Isto quer dizer, a queda de Babilônia, que significa as igrejas caíram por causa de promover a falsa liberdade religiosa. É a queda de Babilônia. Babilônia representa a igreja caída por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa de rejeitar a verdade que é transmitida pelo seu tempo. Por isso, nós estamos dentro do decreto dominical. Em brevemente, entraremos na 2ª fase, que é o não comprar e vender. E a todos que receberem o sinal da besta, receberão as pragas do Apocalipse 16. Então, este é o motivo que o poderoso anjo anuncia a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Então, este é o motivo do 4º anjo anunciando a mensagem final. É o momento de fazermos firme a nossa vocação. Em que lado estarás? Adorarás a besta ou adorarás a Cristo? Receberás o sinal da besta ou receberás o sinal de Deus? Então, este é o motivo que quando terminar esta implementação, que é a prática do domingo, que todos devem guardar o domingo,
então entraremos na segunda fase do decreto dominical. Então, nós, neste exato momento, a fase que nós estamos vivendo da implementação, que significa a prática do domingo, que o domingo agora tem que ser guardado por todos. Então, por isso, o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa, não saiu pelo Domingo Verde, não saiu pelas mudanças climáticas, como outros pastores modernos interpretavam que o decreto dominical sairia pelas mudanças climáticas. Então, esta é a razão pela qual estamos dentro do decreto dominical. É o momento que o quarto anjo anuncia a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Com esta falsa liberdade religiosa, as igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa, que quer dizer que eles tiraram a verdadeira liberdade religiosa de 1798. E eles tiraram, pensando que estão promovendo a mesma liberdade religiosa de 1008. Então, por isso, neste exato momento, nós temos que analisarmos bem o momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo na última hora. Começou a guerra do Amargedon. A guerra do Amargedon que nós ouvimos que são os três espíritos imundos unidos, promovendo a falsa liberdade religiosa. Então, este é o motivo que a igreja unida com o Estado promovendo a falsa liberdade religiosa, unido com as religiões pagãs, a Ubanda, o Candomblé, espíritas, todos juntos promovendo a falsa liberdade religiosa. Então, este é o motivo que Deus vai punir a todos que receberam o sinal da besta. Então, o sinal da besta é o domingo em lugar do sábado. O sinal da besta é a guarda obrigatória em lugar do santo sábado. Por isso que muitos interpretavam que, mas foi uma teoria dos iluminantes, que diziam que o sinal da besta é o microchip, ou o sinal da besta é o código de barra. Mas Deus revela, através de sonhos, na nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual todas as igrejas estão promovendo, é o decreto dominical. Por isso, nós estamos dando este aviso, o último aviso. Depois deste aviso, então a graça termina e as pragas serão derramadas aos adoradores da besta. Então, este é um aviso que nós viemos transmitir a esta comunidade do 11. Então, nós agradecemos a todos que ouviram, prestaram muito bem atenção à mensagem do terceiro anjo. Agradecemos. Que Deus abençoe grandemente.